Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa personalização dos contextos da semana. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal e tem um post no blog também falando sobre o que são contextos e como eu personalizo esses contextos. Então talvez valha a pena você dar uma olhadinha nesse vídeo e nesse post anterior para você entender melhor do que eu tô falando aqui. O que eu tenho feito então é definir um contexto para cada dia da minha semana, porque isso me ajuda a me colocar num modo de foco diferente. Da primeira vez que eu fiz isso, eu defini os contextos bem apropriadamente de acordo com os tipos de atividades que eu tinha e funcionou muito bem. Só que agora eu resolvi reformular um pouco esses contextos por uma série de motivos. Em primeiro lugar, porque eu defini minhas 5 prioridades para 2018. Você também pode querer ver esse vídeo sobre esse tema. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo para você entender do que eu tô falando. Então essas prioridades impactam aí no meu dia a dia com toda certeza. E além disso também eu vou começar a fazer o meu mestrado, então eu vou ter aí aulas ao longo da semana. Então eu preciso formatar bem meus dias para conseguir atender as minhas diversas prioridades ao longo da semana, conciliando com esse compromisso recorrente que eu vou ter. Então a ideia é basicamente o seguinte, só trazendo uma atualização então do que eu fiz, tá, gente? Todos os dias eu vou cuidar aí das minhas 5 prioridades, que são, vou ler aqui, ó, meu bem-estar individual, cuidar da minha família e do ambiente pro Paul, enfim, cuidar da minha arte, que é a geração de conteúdo, me aprimorar como professora e cuidar das finanças. O fato de eu ter essas 5 prioridades, então, significa que todos os dias eu vou fazer atividades relacionadas a elas. E aí o que eu fiz foi realmente listar quais seriam essas atividades, fazer checklists disso. Uma coisa bem simples também, viu, gente? Eu anotei aqui no meu Common Place Book, se você não sabe o que é também, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para você ver. Eu anotei aqui, então, quais são essas atividades de uma maneira bem simples, tá? Então, com relação ao meu bem-estar, eu coloquei garantir 8 horas de sono, atividade física, alimentação, descanso, leituras e mimos. Mimos como, por exemplo, tomar uma taça de vinho no final do dia ou então acender um incenso que eu goste. Para mim isso são mimos mesmo, que eu tenho que me dar diariamente pelo menos um mimo, tá? Com relação à família, eu coloquei os cuidados, passeios, comer fora, comer juntos, brincadeiras, cinema, enfim. Não vou fazer isso todos os dias, eu escolho algumas dessas coisas para fazer todos os dias, essa é a ideia. Com relação a conteúdo, então, eu coloquei escrever, então posts no blog, meus livros, gravar stories no Instagram, gravar vídeos, tirar fotos, registrar ideias, acompanhar feeds, né, de blogs que eu gosto de ler. No ensino eu coloquei que basicamente eu preciso cuidar das inscrições de cursos e dar suporte para as pessoas, isso é o que eu tenho que fazer todos os dias. E finanças eu coloquei gerenciar contas, gerenciar pagamentos e gerenciar notas fiscais, são coisas que eu realmente tenho que cuidar diariamente. E aí eu defini então os contextos para cada um dos dias da semana. Essa é a parte legal aqui da coisa, né? Então, basicamente ficou assim. Segunda-feira, o foco do meu dia será relacionamento. E aí, é claro que eu tenho uma checklist para cada um desses contextos também. No caso de relacionamento, seria então reuniões, redes sociais, e-mails, mensagens, relacionamento com a David Allen Company, networking, instrutores, vendedores, equipe operacional, equipe do vídeo organizada e trabalho voluntário. Então, tudo que envolver meu relacionamento com outras pessoas, tanto em nível pessoal quanto nível profissional, entram aqui. Isso aqui me ajuda muito a definir, por exemplo, o dia que eu vou marcar reuniões. Segunda-feira, ponto. Isso me ajuda muito a organizar, porque quando eu começo a marcar muita reunião picada ao longo da semana, isso atrapalha pra caramba as outras atividades que eu tenho pra fazer. Sempre que eu encaixe, às vezes excepcionalmente eu tenho que fazer isso, eu acabo me arrependendo depois. Então eu vou tentar ser um pouco mais regrada com isso esse ano. Terça-feira, o contexto que eu estabeleci pra minha terça-feira é cuidar do ensino de maneira geral. Então aí eu coloquei aqui uma checklist de tudo que eu vou cuidar nesse dia. Alunos, suporte, planejamento de aulas, gravações, edições, produção de materiais, coaching, consultoria, capacitação dos instrutores, palestras, consultoria de modo geral e mentorias. Então tudo que for relacionado ao meu ensinar, né, facilitar esse conteúdo para outras pessoas, seja em formato de cursos, de mentoria, de coaching, consultoria, enfim, entra aqui na terça-feira. O contexto da minha quarta-feira é o deep work, ou seja, o estudo aprofundado, trabalho aprofundado, é mais estudo mesmo. Toda vez que envolve algo que eu tenha, como eu listei aqui, vou falar para vocês, vai ficar mais fácil explicar. Leituras, estudos, revisões, traduções, análises e
assistir cursos que eu comprei, né, cursos online também entram aqui. Só que foi muito importante porque eu preciso realmente dedicar um dia para fazer essas atividades, aí eu me concentro melhor. O legal também de dividir assim a semana por contextos é porque é que eu consigo me deslocar melhor quando eu for fazer meus planejamentos. Então, assim, por exemplo, quarta-feira, como eu tenho aula já, vou ter aula do mestrado, eu também e tenho esse contexto que é o estudo aprofundado, de repente eu posso me planejar para ir para a biblioteca da faculdade na quarta de manhã e trabalhar lá. Isso me ajuda bastante no planejamento, mas outro assunto. Quinta-feira, o contexto é administrativo. Todas as burocracias entram aqui e também ações relacionadas a empreendedorismo. Então eu coloquei contas, planilhas, organização do escritório, estoque, notas fiscais, pagamentos, tudo isso entra aqui nessa parte do administrativo, né? Assinar contrato, revisar contrato, mandar, digitalizar, ir na Calunga comprar coisas de escritório. Então eu coloquei, centralizei meu contexto para cuidar dessas coisas é na quinta-feira. Sexta-feira, meu contexto é conteúdo. Então, o que entra aqui? Agendamentos de postagens, tirar fotos, cuidar de imagens, né? Tratar imagens, escrever posts, escrever meus livros, acompanhar meus feeds, ver vídeos, gravar vídeos, editar vídeos, gravar podcast, que é uma coisa que tá aqui voltando aos meus planos, cuidar do Instagram, enfim, tudo que for relacionado a conteúdo entraria aqui na sexta-feira. Eu gostei de colocar a sexta-feira pro conteúdo porque é um dia que geralmente eu não agendo nada, já porque eu acho que sexta-feira é um dia que a gente resolve muita pendência, né? As pessoas geralmente vêm atrás da gente pra resolver pendências. E às vezes eu tô viajando também, porque eu faço cursos em outras cidades aos sábados ou aos domingos. Então é um dia que faz sentido pra mim cuidar de conteúdo, porque eu consigo aproveitar esses momentos em deslocamento, quando eu durmo em hotel, por exemplo, pra escrever, porque eu tô sozinha, no avião, etc, tá? Então faz sentido pra mim. Sábado, meu contexto é vida doméstica. Então o que entra aqui, né? Eu coloquei limpeza, arrumação, consertos, decoração, roupas, cozinhar, organização, enfim, tudo que diz respeito à minha vida doméstica vai ser resolvido aqui no sábado. E domingo, que é meu dia, assim, mais legal pra ir, pra cuidar de mim, assim, eu coloquei renovação do espírito. Eu mantive, na verdade, olha só, vida doméstica e renovação do espírito eu mantive nos dias que eu já tinha definido no contexto no outro vídeo. Então, renovação de espírito no domingo eu coloco minha revisão semanal, planejamentos, fazer atividades calmas, journaling, ou seja, escrever diário, né, falar da minha vida, banho longo, eu acho que isso aqui adoro esse negócio, passeios ao ar livre, música, espiritualidade, afirmações pessoais, natureza, assistir vídeos sobre assuntos diferentes no YouTube, tipo shows, vídeos de booktubers, etc. Isso aqui é uma forma muito legal de planejar, assim, a minha vida como um todo, viu, gente? Então, por exemplo, segunda-feira, os dias que eu vou ter aula são quarta e quinta-feira. Então, esses dias eu tenho que ter atividades que eu possa fazer se eu estiver deslocada aí na faculdade, eu tiver que ir para outro lugar, tiver que fazer coisas na rua. Por isso que eu coloquei o deep work na quarta e as tarefas administrativas na quinta-feira. Então, faz muito sentido para mim isso. No próximo semestre, as aulas vão mudar de dias e aí eu talvez reformule isso aqui novamente. Por exemplo, segunda-feira, que é um dia que eu vou cuidar de agendamentos, então para mim faz sentido marcar as reuniões e tudo que eu tiver de trabalho voluntário ou relacionado a outras pessoas eu faço na segunda, então eu sair para almoçar com alguém, essas coisas, né? As duas principais áreas profissionais minhas, ou seja, que eu tenho mais volume de coisas, entra em ensino e no conteúdo. Por isso que os 2 dias que eu tenho mais livres, que são terça e sexta, eu deixei dedicados a esses 2. Então, para mim, tá parecendo uma proposta muito bem acertada fazer dessa maneira aqui. Eu acho que vai dar certo. Bom, e aí como que isso funciona na prática? Para começar, lá na minha agenda do Google, eu coloco um compromisso recorrente de dia inteiro, marcando qual que é o meu foco do dia, para eu não perder que aquele é o meu foco do dia. Aí as minhas listas de tarefas que eu organizo atualmente no Evernote, eu tenho então uma lista para cada um desses contextos. Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou abrir só o que tá na lista lá de coisas para fazer nesse contexto relacionamentos, na segunda-feira. É claro que eu vou ter atividades com prazo ou atividades na minha agenda que não dizem respeito a relacionamentos na segunda-feira. Pode acontecer de eu ter prazos assim, mas a ideia de estabelecer os contextos é que eu consiga adiantar coisas que eu puder. Então, por exemplo, eu tenho que fechar todas as atividades fiscais do mês de janeiro até dia 31, que cai numa quarta-feira. E o meu dia de cuidar disso é quinta-feira. Eu vou fazer isso na quinta-feira anterior para não deixar ficar acumulado para aquele dia que eu vou estar em outro contexto. Ao mesmo tempo, quando eu fizer agendamentos, ou seja, agendar uma reunião com alguém, eu vou tentar sempre fazer no dia que eu tenho um contexto mais apropriado para isso. Então, é uma construção mesmo que eu vou fazer
fazendo diariamente para conseguir lidar com essas diversas atividades. E eu quis fazer dessa forma porque eu funciono muito bem entrando na Thaísolândia em um determinado contexto. Então, não, hoje eu vou cuidar de tudo que for relacionado aos meus cursos, eu me sinto bem fazendo dessa maneira, porque eu me coloco num modo mental diferente. Eu gosto de dedicar um dia também para produzir todos os meus conteúdos. Isso não quer dizer que nos outros dias eu não vá produzir conteúdos, porque tem coisas que são espontâneas, que simplesmente acontecem, me dão vontade de escrever, de gravar um vídeo, mas ter um dia dedicado para isso me ajuda muito a organizar as ideias e me planejar. É uma ideia, eu quero mostrar mesmo como eu faço. Eu não acho que funcione para todo mundo isso aqui. Hoje eu vejo que é um pouco avançado até para algumas pessoas, então assim, se você acha que não faz sentido para você, não faça. É só uma maneira que eu faço, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque pode ser que você se identifique e queira fazer assim também. Como eu já falei que eu vinha fazendo isso naquele vídeo anterior e falei sobre o vídeo das prioridades, eu quis mostrar como ficou essa reconfiguração para esse primeiro semestre de 2018. Se você gostou então dessa dica, inscreva-se aqui no canal para receber mais dicas como essa de organização da vida. Não esqueça de deixar seu like aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!